Boa noite, amados irmãos. Peço a todos que fiquem de pé e façamos a leitura do Didaquê, que é um documento elaborado pelos apóstolos e baseado na verdade das Escrituras Sagradas. Eu leio e os irmãos acompanham comigo. Didaquê, capítulo 5, do caminho da morte. O caminho da morte é o seguinte: em primeiro lugar, é mau e cheio de maldições, mortes, adultérios, paixões, fornicações, roubos, idolatrias, práticas mágicas, bruxarias, rapinagens, falsos testemunhos, hipocrisias, ambiguidades, falsidades, fraude, orgulho, maldade, arrogância, cobiça, má conversa, ciúme, insolência, extravagância, jactância, vaidade e ausência do temor de Deus. Perseguidores dos bons, inimigos da verdade, amantes da mentira, ignorantes da recompensa da justiça, não desejosos do bem, nem do justo juízo, vigilantes, não pelo bem, mas pelo mal, estranhos à doçura e à paciência, amantes da vaidade, cobiçosos de retribuição, sem compaixão com os pobres, sem cuidado para com os necessitados, ignorantes de seu Criador, assassinos de crianças, destruidores da obra de Deus, desprezadores dos indigentes, opressores dos aflitos, defensores dos ricos, juízes iníquos dos pobres, pecadores sem fé nem lei. Filho, fica longe de tudo isso. Amém. Pessoas amadas, que baixem suas cabeças e oremos. Santíssimo Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos em Tua Santa Casa, ó Pai, em mais este dia. Que viemos aqui, ó Pai, te cultuar em espírito e em verdade, ó Pai. Que este culto seja para a Tua glória, ó Pai. Que a nossa mente possa estar concentrada na Tua palavra. É isso que eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Ainda com os amados de pé, façamos a leitura do recitativo que se encontra em João, capítulo 1, versículo 1. Eu leio e os irmãos repetem comigo. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. Amém. Chama à frente o irmão Nelson para entoarmos o cântico 328 do cantor cristão. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com o hino Sossegai. Sim, sossegai.
tristeza, eu estou quase a sucumbir. Amigo, perdoa minha alma, eu peço te perdoe, de onda turma que me para sair. Por isso senti o meu mestre, vem logo, venha atender. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a rua do mal, das águas pois todos ouvem mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em fazeis o céu e o mar. O meu coração vos acalma, que não poderá ficar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. Assim chegarei bem seguro ao porto destino. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado, a ira do pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. E aí? Peço aos amados que fiquem de pé e façamos a leitura que se encontra em Levítico capítulo 9. A leitura é a leitura responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Levítico 9. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. Então trouxeram que ordenaras Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze a expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar.
mas a gordura e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou fora do arraial. E os filhos de Arão lhe entregaram sangue, e ele aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar ao altar no seu rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício. Ele aspergiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo o fogo, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Amém. Podem sentar, irmãos. Entoemos agora o Salmo de número 3. Chama à frente o irmão Nelson. Louvemos mais uma vez o nosso Deus com o Salmo de número 3. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus. São muitos que proferem contra mim. Seus dentes e seus
Chama à frente agora o presbítero Diego para o momento de intercessão. Baixemos nesse momento nossas cabeças e nos coloquemos diante o nosso Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, Deus de toda graça, toda honra, toda glória e todo louvor. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, te pedindo primeiramente perdão. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas culpas, as nossas transgressões, porque temos pecado contra Ti, porque temos, Senhor, falhado, porque temos fraquejado diante as provações, diante as tentações. Temos seguido, Senhor, muitas vezes o caminho enganoso do nosso coração, desviando nossos pés da vereda da Tua justiça. Somos fracos e reconhecemos o quão somos pecadores. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos e carecemos da Tua misericórdia, do Teu amor e da Tua graça em nossas vidas. Que Tu venhas sobre nós, Pai, a nos ajudar, como um pai que cuida do seu filho. Nos leva, Senhor, em Tuas mãos. Nos deixa, Senhor, sempre no caminho da Tua retidão. Não deixa que nós venhamos desviar os nossos pés, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas, Senhor, nos mantém no Teu santo e reto caminho. Pai amado, nos perdoa. Nos colocamos diante de Ti nesse momento, te pedindo perdão, primeiramente. Pai amado, nesse dia, Senhor, a qual é dedicado a Ti, a qual nós nos direcionamos a Ti em oração e escutamos, Senhor, a Tua palavra, o alimento espiritual para nossas vidas. Te pedimos, Senhor, pelos pais que compõem esta igreja, que Tu venhas, Senhor, ensinar-nos cada vez mais a sermos líderes em nosso lar, a sermos, Senhor, capacitados por Ti para guiarmos os nossos filhos no caminho de retidão. Que venhamos ser o provedor, o sustentador dos nossos lares, que venhamos ser o cabeça da nossa família, ajudando as nossas esposas na lida diária, ajudando os nossos filhos a mostrando o caminho do bem, cuidando, protegendo, amando e respeitando. Pai amado, que não venhamos insultar a ira dos nossos filhos, mas sim o respeito, o amor, e que possamos ser líderes, porque a família é a base da igreja, a família é a base da nossa sociedade. Que nós, como pais, venhamos ser capacitados por Ti, para que sejamos como Tu, Senhor, cuidadoso no nosso lar. Abençoa, Senhor, a cada irmão, tanto aqui como em toda a igreja que professa o Teu santo e poderoso nome. Que Tu possa, Pai, dar saúde física e espiritual a cada um. Cura-os, Senhor, de toda enfermidade. Que Tu venha visitar aqueles que estão nos leitos dos hospitais, que estão acamados em seus lares, que estão, Senhor, nesse momento, passando por tamanha angústia e aflição por qualquer tipo de doença. Tu é o médico dos médicos, Senhor, que Tu venha curar da forma que bem Te agradar aqueles a qual estão a padecer. E cura, Senhor, principalmente a todos nós, espiritualmente, tratando, Senhor, a nossa fraqueza que é o pecado, ajudando, Senhor, a mortificar a carne, ajudando, Senhor, a mortificar os desejos carnais,
para que venhamos ter uma vida cada vez mais espiritual, achegado a Ti. Pai amado, também Te pedimos pelas congregações de Teresina e de Caruaru e os irmãos também lá de Manaus, que Tu possas, Senhor, abençoá-los com a Tua palavra, com a Tua direção, com o Teu Santo Espírito capacitando-os, dando firmeza, dando fé, alegria de Te servir, alegria de participar da Tua família, que juntos, tanto nós aqui em Campo Maior, quanto as congregações de Teresina, Caruaru, os irmãos de Manaus e todos que estão espalhados por este Brasil, possamos juntos a uma só voz dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai amado, também Te pedimos pela liderança da igreja, na pessoa do pastor Jorge. Te agradecemos por ter colocado este pastor amado à frente do Teu rebanho aqui neste local. Que Tu possa dar saúde, que Tu possa dar firmeza, que Tu possa dar entendimento e capacitá-lo cada vez mais para guiar o Teu rebanho aqui nesta terra. Eu abençoo a sua família, os seus filhos, a sua esposa, e que a família pastoral seja um exemplo para o Teu rebanho. Pai amado, também Te peço pela a vida do presbítero Laurindo, que Tu possa dar saúde a ele, capacitá-lo cada vez mais, dar firmeza, sustento, e que ele seja luz e sal em qualquer local que ele esteja, Pai. Pai amado, também peço pela minha vida, que Tu possa, Senhor, me capacitar, me abençoar a minha família, e que juntos como liderança possamos estar unidos em uma só fé, em um só amor, em um só entendimento, de maneira que Teu nome seja exaltado acima de qualquer outro nome, Senhor. Pai amado, também Te pedimos pelas autoridades deste país. Sabemos que este ano é ano de eleição, ano em que o povo escolherá os novos governantes que irão governar os destinos desta nação, através das leis, através de suas ações humanas. Mas sabemos que Tu está no controle de tudo, ó Pai. Sabemos que Tu é que é Tu que coloca no trono e destrona aqueles que Tu queres. Como diz mesmo a Tua palavra, que toda autoridade é constituída por Ti. Que Tu, ó Pai, venha levantar pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas que venham levantar esta nação, diminuir o desemprego, a fome, a miséria, a violência. Sabemos que Tu, Senhor, é que sustenta todas as coisas, mas levanta, Senhor, homens que possam fazer o bem para este país, levantar a economia deste país, abrir as portas do emprego. Senhor, que Tu acabe e tire e destrone todos aqueles corruptos e malfeitores que só têm procurado tirar proveito da pobreza e do sofrimento do povo. Pai amado, Te pedimos também pela a Tua misericórdia em relação aos nossos familiares e aos nossos amigos, que Tu nos use como instrumento em Tuas mãos, para propagar a Tua palavra, levar a Tua palavra adiante nos quatro cantos deste país e deste mundo. Em qualquer lugar que esteja, qualquer um de nós, que ali Tu esteja conosco, a nos usar, a usar a nossa boca para falar as Tuas palavras, que são ricas e que podem trazer vida eterna. Pai amado, trabalha no coração dos nossos amigos e dos nossos familiares e de qualquer que nos rodeie no nosso dia a dia. Que Tu possa nos fazer luz resplandecente do Teu Filho amado Jesus Cristo. E que dia após dia o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas através de um bom testemunho de fé. Em nome do Teu Filho amado é que eu Te peço, confiando plenamente de que Tu estás a nos escutar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Façamos agora a leitura do ofertório que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que tem assim: que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.
Aos amados que estiverem com seus dízimos e ofertas, podem depositar aqui à frente no gasofilácio. Baixemos nossas cabeças, oremos e agradeçamos pela oferta depositada. Santíssimo Deus e Pai, obrigado pelas ofertas que aqui foram depositadas, ó Pai. Te agradeço por cada irmão que pôde contribuir e por aqueles que também não puderam, ó Pai. Tu sabes o motivo de cada uma dessas coisas. Santíssimo Deus e Pai, eu te peço que essa oferta venha a ser utilizada para a tua santa obra, ó Pai, para a obra de tua casa. Santíssimo Deus, te peço também pela pregação da palavra que irá ser ministrada agora pelo irmão Tauan. Que o Senhor possa nos concentrar na tua palavra. Que venhamos, Senhor, retirar a lição da tua palavra para aplicar em nossa vida. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Oi. Boa noite, amada igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 14, os versículos 25 e 26. João, capítulo 14, dos versículos 25 ao 26. Aqueles que foram encontrando, ficando de pé em reverência à palavra de Deus. E diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviara em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém. Pode sentar. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha falar esta noite, Senhor Jesus, através do Teu servo aqui, meu Pai presente, que não venha sair nenhum pensamento, Senhor Jesus, humano, nenhuma conclusão humana, Senhor Jesus, a não ser aquilo que Tu queres falar mediante a Tua palavra, Senhor Jesus, mediante a Tua palavra exposta, Senhor Jesus, para estes irmãos e a quem está ouvindo esta noite, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, a nos abençoar, abrir nossos corações e nos concentrar, Senhor Jesus, e ver e saber o que o Senhor quer para a gente esta noite, Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, antes de dar início à exposição desses versículos, esses dois versículos, eu tenho que falar sobre o contexto desses versículos, não é mesmo? Jesus se encontrava naquela noite no cenáculo com os seus discípulos. Noite essa em que iria ser traído e preso. Mas antes disso, nos capítulos anteriores, Jesus ele entrou em Jerusalém, em cima do jumentinho, assim cumprindo a profecia. Foi celebrar a Páscoa, né? E nisso ele adentrou o templo, falou sobre a palavra de Deus. Com isso aumentou e muito, já vinha aumentando a perseguição contra ele, devido aos seus milagres, devido à adoração que vinha a ele, e muitos colocavam ele como um Deus, e de fato ele é. Os sumos sacerdotes, a alta corte dos judeus, os judeus, muitos perseguiram, muitos
tentavam pegar Jesus Cristo com as suas próprias palavras para assim condená-lo. Então Jesus leva os discípulos para o cenáculo, onde iriam preparar seus discípulos para a sua partida. Houve ali o partir do pão, a indicação do traidor Judas, que logo em seguida sai, e depois disso Jesus começa a dar instruções para os seus discípulos, que relata que irá partir para outro lugar, que os discípulos não poderiam segui-lo, embora mais à frente os seguiriam. Houve uma grande perturbação entre os discípulos, um impacto emocional muito grande, pois o seu mestre estava dizendo que iria partir, iriam deixá-los. E como é que ficaria as promessas ao longo desses 3 anos dele pregando, falando da palavra de Deus, falando do reino? Como é que iria se concretizar isso, se Jesus iria partir, e ele mesmo disse que iria partir? Essas promessas ficou obscuras para eles. Houve um temor dos discípulos, pois o seu mestre estava a partir. Jesus falava isso, que estava a partir. E agora, esse momento emocional, essa perturbação aumentou, principalmente para Pedro, onde logo em seguida Jesus fala que ele ia negá-lo 3 vezes. Todos ficaram perplexos, emocionalmente abalados. A partir desse momento, os apóstolos passariam por diversas provações, perseguições, medos, e até negar o próprio Cristo. Jesus sabia de tudo isto, pois logo no início do capítulo 14, vamos aí no versículo 1, já começava as suas palavras de consolo. Diz assim o versículo 1 do capítulo 14 de João: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Apesar de Jesus afirmar no capítulo 14 que estaria para partir, ele apresenta um consolador a seus discípulos, que já estavam perturbados, confusos, ansiosos, temerosos, afirmando que viria o Consolador, isso Cristo, o Espírito Santo, que os ensinaram sobre a palavra do Senhor e os manteriam no caminho. Dito isto, nessa breve introdução, nesse contexto que se encontra esses versículos, a gente já pode começar a adentrar e os irmãos se situar nesse contexto. Voltemos à palavra nos versículos 25 do capítulo 14 de João. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador. Nesse versículo podemos notar um tom de despedida de Jesus. Ele se despede, mas esse tom de despedida vem dos capítulos um pouquinho anteriores. É que nem quando você está conversando com um amigo e você diz assim, já vai se despedindo, mas logo começa outra conversa. O tom de Jesus Cristo é do mesmo jeito, porque ele só vai terminar essa conversação lá no capítulo 16. E ele vai se prolongando. E quando Jesus fala, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, isso ele fala de todas as coisas em geral. Ele não está falando dessas coisas, dessa conversa que ele teve no momento, nessa noite. Isso quer dizer uma conversa, a instrução que ele dá nos seus longos 3 anos de ministério. Não nesse momento, nessa noite.
não podemos restringir somente a palavra dita ali, no momento da conversa, mas sim nos 3 longos anos de ministério dele, dando um lembrete aos seus discípulos, que se encontravam de forma perturbada por essa despedida. Podemos ver nos capítulos anteriores, Cristo preparando os seus discípulos. Aonde a gente vê isso? Vamos voltar lá no versículo 19 do capítulo 14 de João. Diz assim: desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Nesse ponto, Jesus demonstra sua preocupação espiritual pelos seus, e faz isso de maneira maravilhosa. Cristo sabe tudo o que ia acontecer, desde a deslealdade de Judas, a negação de Pedro, sua prisão, sua humilhação, seu sofrimento. E logo Cristo sabia como seria a reação de seus discípulos. Lógico que ele sabia. Ele como Deus, mas também como ser humano, logo que a sua natureza divina tinha comunicado isso a ele, com certeza. E ele sabia como era a reação, saberia como era a reação dos seus discípulos, mediante todas essas informações que ele ia vos deixar. Tão tal que ele consola, está consolando eles. E logo longe de ser uma surpresa para Cristo isso, estava incluído no plano eterno e perfeito de Deus, todas essas coisas. Cristo está tratando com seus discípulos da mesma maneira que uma mãe trata seu filho, amorosamente, explicando por que ela está seguindo certos preceitos, tomando certas decisões duras. Cristo, ele está dialogando com seus discípulos amorosamente e dando um consolo ali, como uma mãe que vai tomar uma decisão dura perante seu filho. Agora Cristo está presente com seus discípulos, mas daqui a alguns minutos não estaria mais, e sim o Espírito, o Consolador, o Auxiliador. Desse texto, dessa conversa que Cristo está tendo com os discípulos, até a prisão dele lá em Getsêmani, é cerca de 15 minutos, 20 minutos após essa conversação, né? Então, daqui a pouquinho, os guardas vão estar prendendo a Cristo. E vocês veem o nível de tensão emocional em que esses discípulos estavam tendo, em que uma pessoa, Cristo, próprio Deus, onde passaram longo 3 anos com ele, nos seus ensinamentos, falando sobre o reino, ele iria embora. E aí? Eles tremeram na base, tremeram. Logo que eles não estavam compreendendo o que Cristo queria dizer com aquilo. Dessa forma amorosa, Cristo afirma que não havia de o porquê tanto desespero e perturbação, pois está tudo nos conformes. O Espírito iria conduzi-los no seu caminho, com os mesmos ensinamentos que ele vos deixou quando estava fisicamente presente. Podemos assim resumir esses 2 versículos numa ideia central. De forma resumida, quer dizer assim, abre aspas: enquanto eu estiver fisicamente com vocês, eu lhes dei alguns ensinamentos que depois da minha partida física, eu, por meio do Espírito, tornarei tudo mais claro a vocês. Além do mais,
Então eu lhes ensinarei tudo o que vocês precisam saber, a fim de realizar um trabalho de testemunhas que lhes está designado. Fecha aspas. Essa é uma ideia central, um resumo da ideia central desses dois versículos. Mas logo adiante, quando ele fala, o Espírito Santo, a quem o Pai enviara em meu nome. Observem aí, irmãos. O Espírito Santo, a quem o Pai enviara em meu nome. Está no versículo 26. Ao observarmos o nome dado à terceira pessoa da Trindade, o Consolador, em outras versões, o Auxiliador, ou seja, aquele que está do lado, ajudando. Observe no versículo 16 do capítulo 14, vamos voltar mais um pouquinho. Versículo 16 do capítulo 14 de João. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre presentes, para sempre conosco. Repetindo, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. A passagem indica claramente que o Espírito Santo não é apenas um poder, mas uma pessoa, da mesma forma que o Pai e o Filho são. Ele é outro Consolador, e não um Consolador diferente. A palavra outro indica que alguém como Ele mesmo, alguém que como Ele mesmo, que me substituirá e fará o meu trabalho. O Espírito Santo, porque Ele não só é absolutamente livre de pecado e possuidor de todos os atributos morais, num grau infinito que naturalmente é verdade. Com respeito ao Pai, ao Filho, mas também porque ele a quem toma parte da liderança no trabalho de santificar. Porque o trabalho, quem nos santifica, quem é o agente santificador, é o Espírito Santo que habita em nós, cristãos. O papel do Espírito Santo em nós é nos santificar, é trabalhar a santificação em nós. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele também é caracterizado como aquele a quem o Pai envia em meu nome, de Cristo. Temos que mencionar aqui que o envio do Espírito Santo e também seu trabalho na terra estão completamente em harmonia com o nome de Cristo. Ele não veio para falar algo diferente. O Espírito Santo não veio para falar algo diferente. O Espírito Santo veio para completar e deixar mais claro a palavra de Cristo. E esclarecer. Quando nós voltamos para o texto, onde diz, no capítulo 26, no versículo 26 do capítulo 14 de João, diz assim: vos ensinara todas as coisas, ensinaram todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que havia dito. Notamos, irmãos, que a promessa contém dois elementos. Essa promessa contém dois elementos. E com toda certeza, a primeira é a maior delas. Qual é esses dois elementos que a gente pode encontrar nessa promessa do versículo 26?
todas as coisas. Está aí no versículo 26. Ou tudo. São sinônimos. No grego você vai ter essa diferenciação, mas vai ter o mesmo significado. Todas as coisas e tudo. Ou tudo. É mais abrangente do que a segunda promessa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Primeiro, o Espírito lhes ensinará todas as coisas que são necessárias para o trabalho de testemunhar. O Espírito Santo, quando Cristo fala tudo isso, quando Cristo diz que vai vir um Consolador, que Cristo diz que vai ter um auxiliador, não é somente no sentido de que vai dar consolo, vai dar paz a eles, mas é no sentido que vai ter um ser, um Consolador, que vai esclarecer as suas palavras, que vai dar paz no que ele falou ao longo de 3 anos do seu ministério. Os apóstolos testemunharam, mediante o Espírito Santo, e continuaram a revelação inspirada, completando e fechando o cânon sagrado, onde o próprio Deus, mediante ao trabalho do Espírito Santo, inspiraram e completaram a revelação. Mediante o Espírito Santo, os apóstolos foram orientados, foram usados pelo Espírito a completar a revelação, a qual deu prosseguimento às palavras de Cristo. E como eu havia dito, não era para falar algo novo, não era para falar algo diferente. Sim, eles vão falar algo novo, mas não era para falar algo diferente, porque o que o Espírito Santo falava aos apóstolos para transcrever e repassar aos cristãos e chegar até a nós, não é uma coisa que não são palavras que se contradizem, elas se complementam, elas deixam mais claro o que Cristo quer dizer. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 16 e 17. 2 Timóteo, do capítulo 3, dos versículos 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. É clara a relação com a obra do Espírito Santo dito nesse texto de João. Há uma relação. As Escrituras é tudo o que nós precisamos. As Escrituras é tudo aquilo que nos rege, porque é o próprio Deus falando. As Escrituras é a nossa regra de fé e prática. Porque se o Espírito Santo, como Deus, usou homens para continuar essa revelação, logo é o próprio Deus. Quem for ler o capítulo de João completo, entender todo o capítulo, o que quer dizer, o contexto daqui e dali, não tem como você negar que Cristo e o Espírito Santo são Deus. Pessoas vão até utilizar o próprio capítulo de João
no próprio versículo, no capítulo 14, como aquele que diz, o Pai é maior que eu, equivocadamente. Usa esse versículo isolado para negar e para rebaixar a divindade de Cristo. Mas aquele leitor, aquele cristão atento, aquele cristão que faz toda uma leitura simples, não precisa fazer marabalismos. Você vai notar que ali fala que Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus, porque eles são um. Fala que eu e o Pai somos um, Cristo falando. E quando Cristo fala do Espírito Santo, no capítulo de João, você vai ver que eles se complementam. Então, tal que ele fala, o Consolador, o Auxiliador, não é aquele que está inferior, não é aquele que está em cima, do lado, aquele que é um só, do mesmo jeito com o Pai. O Pai que é Deus, o Filho que é Deus e o Espírito Santo que é Deus. Ou seja, o Espírito Santo usando os apóstolos para transcrever as Escrituras, dar prosseguimento à revelação, é o próprio Deus falando. É o próprio Deus falando. Então, irmãos, como dizem aí nas Escrituras, em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, as Escrituras é tudo para nós, é a nossa regra de fé e prática, é o que você tem na sua vida, como lidar na sua vida, como seguir os caminhos de Deus. Olhe para a Bíblia, todas as decisões que você vai ter, olha para as Escrituras, é ela, que é o próprio Deus falando para você que está nos escutando agora. Você quer que Deus fale com você? Abra sua Bíblia. Se você quer escutar a voz de Deus audivelmente, leia em voz alta. É o próprio Senhor falando, é o próprio Cristo falando, é o próprio Espírito falando. O Espírito falava diretamente com os apóstolos, para completar essas Escrituras, para completar essas revelações. O Espírito Santo fala conosco, não do mesmo jeito como antes, mas através da sua palavra, das suas Escrituras. Esse é o jeito ordinário com que Deus fala conosco. Então, irmãos, é claro essa relação de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, com o nosso assunto aqui em João. Como já havia mencionado anteriormente, esse ensino não contrapõe a de Cristo. Pois se olharmos alguns capítulos à frente de João, vamos abrir em capítulo 16. Capítulo 16 de João, vamos abrir, irmãos, versículo 12 e 13. Capítulo 16 de João, versículos 12 e 13. Diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar. Agora, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Cristo não tinha falado tudo o que tem para falar para os apóstolos. Não tinha. Porque isso inclui algumas coisas com que Jesus não tinha ensinado especificamente durante seu ministério, durante esses dias de humilhação, tendo omitido por uma razão muito sábia, porque se Cristo não falou toda a revelação para os apóstolos, é porque tinha alguma coisa por trás. Cristo sabia em sua sabedoria
que não era o momento. Por isso que a palavra de Deus, ela é progressiva. A palavra de Deus, ela vai se revelando à medida que as coisas vai acontecendo. Como, por exemplo, o Antigo Testamento. O Novo Testamento era uma sombra do Antigo Testamento. As coisas iriam se revelando. As Escrituras são autoexplicativas, vão se explicando ao longo que as revelações vão se concretizando. As profecias vão acontecendo. E nisso também era o ministério de Cristo. Ele não falava tudo para os seus discípulos, ele não revelava tudo. Por isso que muitas vezes também eles não entendiam muitas coisas. Nós vamos ver daqui a pouquinho que o Espírito Santo teve um papel fundamental nisso, desse esclarecimento até para nós. Então, Cristo, mediante a providência divina, omitia várias informações, ele não mentia. Quando Cristo falava que não sabia muitas coisas na palavra, ele não estava mentindo porque ele omitia, é porque ele não sabia mesmo. Isso é um mistério, se a gente adentrar esse assunto. Como é que muitas palavras de Cristo, ele falava que não sabia? Por exemplo, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 24, que perguntaram para Cristo: Senhor, quando é que vão suceder todas essas coisas? E Cristo fala: nem os anjos, nem o Filho saberá o dia. Quando Cristo fala isso, Cristo não está omitindo uma coisa que ele sabe. Isso seria mentir, e Cristo não peca. Mas é porque Cristo não sabia de fato quando veria. Porque é o seguinte, irmãos, nas Escrituras há um mistério na divindade de Cristo, na pessoa de Cristo. Como é que Cristo é homem, ele é 100% homem, e Cristo também é 100% Deus. Nós vamos ver passagens em que Cristo, como ser humano, sofreu. Aqui nessa mesma passagem, logo após a sua prisão, sentiu fome, orou, pediu ajuda ao Pai, chorou, se entristeceu, se compadeceu e morreu. Se Cristo morreu e Ele é Deus, e Deus morre, e por outro lado você vai ver outra natureza de Cristo, que é a natureza divina, em que você vê que Cristo sabia de tudo. Cristo sabia o que ia acontecer com ele nesta noite. Cristo sabia onde tinha a moeda que o peixe comeu, engoliu, e mandou Pedro ir lá pescar para pagar os tributos. Ele falou exatamente onde é que ele ia pescar o peixe. Cristo falou várias outras coisas em que só Deus podia saber. Outra, quando ele perdoou os pecados daquele homem aleijado, ele falou: filho, mais ou menos assim, filho, seus pecados estão perdoados. E logo teve um alvoroço acusando ele de blasfêmia por ele se dizer Deus. E ele falou: é fácil dizer seus pecados estão perdoados, difícil é dizer levanta-te e anda. Então Cristo era o próprio Deus, o Deus encarnado, mas ele tinha essas duas naturezas. E muitas vezes, como eu falei, quando Deus dizia que não sabia, ele não sabia de fato, porque a natureza divina não se comunicava com a natureza humana. É um mistério isso. Ninguém se explica, a gente só aceita que Deus tem que Jesus Cristo tem essas duas naturezas. Então, tal que nós somos cristãos por causa disso, genuinamente cristãos, por essa doutrina. Enfim, então, Cristo omitia, não mentia. Ele falava a verdade, mas ele não esclarecia muitas coisas. Isso era um papel
para o Espírito Santo. Isso era um papel para o Espírito Santo. O Espírito, o Consolador, quando veio em Pentecostes, né? Que foi o auge que o Espírito Santo adentrou na igreja, fez morada nos cristãos de fato, né? Fez morada nos cristãos onde pôde nos esclarecer, nos dar santificação, e naquele momento de Atos, pôde confirmar que a salvação não estava somente para os judeus, e sim para os gentios. Aquele momento em que o Espírito Santo, o Consolador, ajudou os discípulos, aos apóstolos, a continuar a revelação, podemos ver que há um depósito ali, à nossa disposição, que o consolo que o Espírito Santo nos dá, não está calado. Ele ainda nos consola mediante as suas escrituras. Ele ainda nos consola. O Espírito Santo é nosso mestre, assim como Cristo é nosso mestre. Ele nos orienta em tudo mediante as escrituras. Dito isto, irmãos, esse primeiro elemento encontrado no versículo 26, a gente vai agora para o segundo elemento que a gente pode observar. Voltemos para o versículo 26 do capítulo 14 de João. O lado B, que diz assim: vos fará lembrar de tudo isso. É o segundo elemento encontrado nessa promessa. A gente já vai entender. Vamos abrir em João capítulo 2. João capítulo 2, dos versículos 18 a 22. João capítulo 2, versículos 18 a 22. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstituirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tudo em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que eles disseram isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Sacaram? Vamos para outro exemplo. João capítulo 12, versículos 14 e 16 a 16. João capítulo 12, versículo 14 a 16. Diz assim: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, mostrou, segundo está escrito: não temas, filho de Sião, eis que teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isto lhe fizeram. Vocês entenderam o papel do Espírito Santo nesse momento? Olha esses exemplos em que Cristo
havia dito muitas coisas. As profecias eles escutaram os discípulos, mas eles não compreenderam naquele momento, porque não era a hora. Eles não compreenderam. E nós, pelas essas afirmações dessas passagens, pode-se ver que depois dos acontecimentos, o Espírito fez com que eles entendessem o real motivo daquelas promessas e daqueles dizeres de Cristo. À luz de grandes acontecimentos, o trabalho do Espírito Santo de relembrar os discípulos os antigos ensinamentos de Jesus, naturalmente aplicaria dar um entendimento mais profundo àquilo que, quando foi primeiramente ouvido, foi um pouco registrado. Aquilo que os longos de 3 anos que os apóstolos absorveram de Cristo, ao longo dos 3 anos de ministério de Cristo, muitas vezes, como falei, eles não entendiam. Mas devido a quem? O Consolador, o Espírito Santo. E depois dos acontecimentos, o Espírito Santo deixou claro a eles o porquê daquelas revelações, o porquê daqueles dizeres de Cristo, o porquê daquelas promessas. Vamos abrir 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 1, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 6. Vamos acompanhar, irmãos. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em ministério outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Versículo 8: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. 9: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus todo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Dito isto, falamos dito isto em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pela sabedoria conferidas coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucuras
e não podem entendê-las, porque elas se discernecem espiritualmente. Porém, o mesmo não julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem o possua instruir, não porém temos a mente de Cristo. Vocês podem observar que é o Espírito Santo que clareia nossas mentes, que clareia a mente dos apóstolos, para lembrar os ensinamentos, para lembrar tudo tudo o que vos tenho dito. Lembre do segundo elemento, no versículo 26, para vos lembrar, agora, mediante o Espírito Consolador, o Auxiliador, o próprio Deus, eles lembraram dos acontecimentos, e assim aplicaram a eles e à igreja de Cristo, aonde, mediante as Escrituras, escritas. Esse é o segundo elemento em que o Espírito Santo atuou naqueles apóstolos que escrever, continuaram o cano, continuaram a revelação. Lembra daquele versículo, eu não estou lembrado da passagem, que diz assim, aquele que é quando virá o perfeito, quando virá o que é perfeito, ele permanecerá. 1 Coríntios 13, muitos irmãos, erroneamente, colocam aquilo dali como um Cristo. Quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá. É desse jeito. Muitos irmãos dizem que é Cristo. Erroneamente, uma interpretação equivocada, mas na verdade é o que? É a palavra escrita, revelada pelos apóstolos, mediante a inspiração do Espírito Santo. Então, o perfeito chegou, a palavra fechada, o cano, as Escrituras, que é o próprio Deus falando. Agora vocês estão entendendo? Quando ele fala no versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviara em meu nome, esse vos ensinará a todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito a vocês. Está claro agora como esse versículo ficou claro? O porquê de ensinar a todas essas coisas e vos fará lembrar tudo. Vocês percebem o papel fundamental em que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, tem sobre nós, teve sobre a igreja, além de continuar a revelação pelos apóstolos, de mostrar a confirmação de que a salvação não estava somente nos judeus, não somente para Israel, não somente para Israel, mas para o mundo todo, aqueles que creem, porque o Espírito Santo habita em vós, aqueles que creem. E se nós voltarmos mais um pouquinho, nos versículos 21, a partir do versículo 21, quando ele fala, aquele que tem meus mandamentos e vos guarda, esse é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também vos amarei e manifestarei a ele. Os mandamentos ali prescritos é o que eles tinham no cânon do Antigo Testamento. Aquele, para nós, é todo as Escrituras. A aplicação para nós é todas as Escrituras. Então, o Espírito Santo que habita em você, que professa que o Senhor é Salvador de sua vida, que Ele lhe dá arrependimento, que Ele faz você
prosseguir na sua vida mediante a isto aqui, as Escrituras, como fé e prática na sua vida, você vai amá-lo mediante aquilo que você é confirmado que você ama na sua Escritura. Porque a fé perante você é uma consequência, você amá-lo. É uma consequência que a fé habita em você. Se você guarda as Escrituras de Cristo, você segue ela como sua regra de fé e prática, é porque Cristo trabalhou em você, que o Espírito Santo trabalhou em você, mediante a fé. Ele mudou seu ser, Ele lhe regenerou, Ele lhe deu arrependimento. E se você o ama, e a confirmação desse amar é seguindo as Escrituras, esse amor é verdadeiro, não é falso, porque o Espírito Santo está lhe santificando, o Espírito Santo está lhe mantendo nos seus caminhos, e você tem a responsabilidade de buscá-lo. Por outro lado também, já concluindo, irmãos, então a gente consegue ver claramente, né, a partir desse versículo, do versículo 26, que ficou claro isso. E o versículo 25 e 26 é o versículo chave, o versículo tema desse capítulo 14. É o versículo tema. E onde nós vamos encontrar, eu já tenho falado, que é o próprio Deus que vai falar conosco através das suas Escrituras. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículos 16 e 17. Vai falar um pouco sobre as revelações, aonde estão as revelações que o Espírito Santo auxiliou os apóstolos. Ora, vamos assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. E, deixa eu ver aqui. Não, peraí, só um minuto. Não é esse aqui. Fico devendo aos irmãos falar sobre o depósito que está mediante a Deus, o depósito que Deus nos deu. O depósito é as Escrituras. Está lá em 2 Timóteo também, mas eu não lembro aqui qual é o versículo, qual a passagem que fala que é o depósito de Deus. Enfim, o depósito que Deus nos deu para buscá-lo, para guiá-los, é as Escrituras. É as Escrituras. Se você é cristão, você que se diz cristão, não utiliza as Escrituras, não tem ela como sua regra de fé e prática, busca outros meios a não ser as Escrituras somente, como você tem certeza que é o próprio Deus falando? Porque a marca do cristão é não buscar as coisas fora das Escrituras, é não buscar conhecimento fora das Escrituras e levar como verdade, mas sim as próprias Escrituras, que foi o próprio Consolador que nos auxiliou os apóstolos, Estou procurando aquela passagem do depósito. Deixa eu ver aqui o seguinte.
Achei. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 14. Aliás, 13 e 14. 2 Timóteo, versículos 13 e 14. Diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito como o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Quando vocês veem que o depósito do Espírito Santo são as Escrituras, as sãs palavras. São as sãs palavras, as Escrituras. O Espírito Santo fala conosco. Não como, eu falei, não como ele falava aos apóstolos, que era revelando as revelações ocultas, mas mediante as sãs palavras que vêm do depósito do Espírito Santo, que é as Escrituras. O Espírito Santo fala com você mediante as Escrituras, meu irmão. E o Espírito Santo, através dessa pregação, fala a você também. E fala que você, como cristão, que se diz cristão, ou aquele que não conhece a palavra de Deus, quer saber o que Deus quer fazer da sua vida, para onde você vai, abra as Escrituras e leia as Escrituras, as revelações de Deus. Procurem viver pelas Escrituras, porque o Espírito Santo falando conosco, nos depósitos, nas sãs palavras, como está escrito aí em Timóteo. Você tendo assim uma vida de santificação, você tendo uma vida de oração, você tendo uma vida de buscar o Senhor na sua meditação nas suas Escrituras. Considere um dia perdido aquele que você não medita nas Escrituras e você não ora. Considere esse dia perdido. Se direcione, irmãos, busque as Escrituras. Faça isso mediante as Escrituras, faça isso lendo, ouvindo as pregações, vindo, quem sabe, ao culto, escutando, você que está escutando nós essa noite. Ouvindo uma boa pregação, para que o Espírito lhe conduza. Nós, como cristãos, assim como os discípulos de Cristo que estavam diretamente com eles, nos desanimamos muitas vezes. Nós ficamos tristes por acontecimentos que venham a nos abalar, por planos que saem do nosso planejamento, daquilo que fizeram conosco, daquilo que não, por ora, como os humanos pecaminosos, nos deixamos abalar por questões, financeiras, questões de ansiedade. Mas não desanime, porque eu tenho uma boa notícia para você. Cristo fala conosco, o Espírito Santo fala conosco mediante ao legado que Ele nos deixou, as Escrituras. Se você está desanimado, irmão, se você acontecer alguma coisa que está lhe abalando, o cristão ele pode ser abalado por alguma notícia, pode, somos seres humanos, mas o que não pode é isso se prolongar, Não desanime. Os discípulos de Cristo também se desanimaram com aquelas notícias que ficaram obscuras. Eles não sabiam como proceder.
porque Cristo ia embora. Assim, quando as coisas parecerem obscuras para nós, lembre-se, Deus está conosco. Deus está conosco. As Escrituras estão de fácil acesso para qualquer um, nos dispositivos móveis. É muito fácil. Mas para isso, você tem que o Espírito Santo tem que aplicar isso em você. Não parte de você isso. E eu oro para essas pessoas que estão nos assistindo, estão escutando a palavra aqui na igreja fisicamente, ou mesmo no Facebook, nas redes sociais, que o Espírito Santo está falando com você essa noite. E que tem uma boa nova, que é Cristo. Tudo pode estar indo ruim. As coisas à sua frente podem não passar de um palmo, porque está obscuro. Mas a luz de Cristo, a luz das Escrituras, Ele lhe guiará. Você não sabe o caminho, assim, da sua vida pessoal, mas da sua vida espiritual. Mas muitas vezes aquilo que não é correspondido àquilo que você quer, é porque era para ser assim. Nós temos um mestre bondoso, um auxiliador, que habita nos seus filhos, em nós. E que venhamos sempre a buscá-lo na palavra, nas sãs doutrinas, nas Escrituras. Eu finalizo essa pregação com esta oração. Baixemos nossas cabeças. Senhor Deus, Pai amado, Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, da glória e todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra esta noite. Obrigado por me usar esta noite, Senhor Jesus. Essa oportunidade, Senhor, que Tu me desse, meu Pai, para ser o porta-voz das Tuas Escrituras. Que o Senhor venha me utilizar. Que o Senhor venha fazer com que minha figura venha sempre a estar atrás do espetáculo. E o Senhor esteja no palco. Senhor Jesus, seja a principal notícia. E que eu venha me diminuir. Que o Senhor esta noite tenha operado no coração daqueles que te escutaram essa noite. E que o Senhor venha trabalhar nos seus corações. Porque a semente foi lançada. Aqui nesta igreja e no mundo. Porque a internet é sem limites. A tua semente foi lançada, Senhor. Basta agora o Senhor aplicar e agir. Mas segundo como Tu queres, Senhor Jesus. Não depende da nossa vontade, do nosso esforço. Mas sim daquilo que Tu queres, Senhor. Daquilo que Tu planejas, Senhor Jesus. Resgata aqueles que são os Teus eleitos. Que por aí por fora, no seu outro aprisco, vai ter muitos. Nos utiliza como instrumento da Tua palavra. Mantenha esse projeto, Senhor Jesus, que leva a Tua semente, leva a Tua palavra. Que nós tenhamos uma boa semana. Que nós venhamos a ter um culto contínuo, não só dentro da igreja, mas sim para fora da igreja, o culto seja contínuo durante a semana. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger de todo acidente e incidente. Que o Senhor venha a estar conosco, nos guiando, nos santificando durante a semana, nos dando a capacidade, nos dando a motivação de ler as Tuas Escrituras, de meditar, de buscar, de estudar e de evangelizar com o nosso viver, a prática do Teu Evangelho, que o Senhor aplicou em nós, em nossos trabalhos, em nossa universidade, no nosso círculo de convívio. Assim te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Bem, amados irmãos, o culto está encerrado. Agradeço a presença de cada um. Que o Senhor os abençoe durante a semana. E vocês que estavam nos acompanhando, sejam convidados para comparecerem aqui à nossa amada igreja. Nos localizamos no conjunto José de Almeida, no bairro São Luís, próximo ao posto de saúde. Todo domingo estamos aqui reunidos às 9 da manhã para EBD e nosso culto inicia-se às 6 horas. Sinta-se convidado para se fazer presente. Tenha uma boa noite.